Você pode, abra a sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel. Profeta Samuel, segundo livro. O tema da nossa conversa de hoje é um tema, eu diria, provocativo. Segundo Samuel, capítulo 4, meu amigo Carlos vai estar comigo aqui. Capítulo 4, versículo 4. Se achou, diga amém. Eles vão projetar no telão também. O pessoal da mídia lá em cima, pode colocar no telão aí. Isso, vão melhorar a formatação aí. Olha, muito bom. 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu. Repita comigo, ele caiu. E ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Fala aí, Mefibosete. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Então, logo ao sairmos daqui, possamos receber do Senhor ensinamentos sobre essa história tão difícil, mas uma história de ressignificação e uma história com um grande exemplo de caráter para nós. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa conversa de hoje é: nem sempre teremos um final feliz. Nem sempre o final é feliz da história. Se a gente pegar os filmes hollywoodianos, a gente vai perceber que nesses filmes, Juliano, sempre o final é feliz. O vilão, ele começa vencendo e depois logo ele vem e sofre um revés, uma reviravolta. Mas na vida real, nem sempre a gente tem um final feliz. Nem sempre a gente ganha, nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. Eu não sei na sua vida, talvez a sua vida seja fácil, talvez para você as coisas sejam as mil maravilhas, só que não é verdade? Mas para mim tudo sempre foi muito difícil, para mim as coisas sempre foram com muito sacrifício, com muita dificuldade, né? A vida de Glautinho é fácil, Glautinho, não é verdade? Glautinho, ele logo que conheceu Jéssica, se apaixonou por ela, decidiram se casar, e depois que ele casou, glória a Deus, aleluia, né? Jéssica, ela sofreu a decepção, porque os cabelos de Glautinho começaram a cair, foi propaganda enganosa, e aí Glautinho ganhou um implante capilar da Cap Hair, não foi isso, Glautinho? Meu Deus do céu, olha só que maravilha, gente. E aí Glautinho falou: meu sonho vai ser realizado. Posso usar você como exemplo da pregação, Glautinho? Já estou usando, posso usar, gente? Sim ou não, gente? Aí Glautinho ficou feliz, porque ganhou o cabelo, na verdade pegou daqui, botou aqui, e ficou legal, e ele falou: vai ficar lindo e maravilhoso, vai ser um sonho, vai ser maravilhoso, agora eu vou ter até tupete. E aí quando ele fez o implante, né? Ele fez o implante, esperou crescer, cresceu, só que aqui ficou faltando um pedacinho, né, Glautinho? Por que é assim às vezes? Por que as coisas nem sempre acontecem como a gente programa? Tem gente que só faz uma vez, não é verdade? E fica feliz, mas na vida de Glautinho não foi assim. Porque na vida de Glautinho nem tudo é como é na vida de todo mundo. Mas glória a Deus por isso, porque Glautinho perseverou e essa semana ele fez de novo. E agora não vai ficar faltando tupete para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Glória a Deus. Eu queria falar sobre a vida de Mefibosete. Neto de Saul, ele era um príncipe. O seu pai, general do exército do seu avô, Jonathan. Você pensa um menino que, quando ele nasceu, parou tudo. Parou Israel, parou Jezreel, que era a cidade onde eles viviam. Ele foi desejado, ele foi sonhado, ele foi idealizado. O provavelmente primeiro neto de Saul, o seu pai, era general do exército e estava na linha sucessória direta do trono do seu avô. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Ele reinou durante 40 anos. Quantos anos ele reinou? 40 anos a nação de Israel. E o texto diz que o seu filho primogênito era Jonathan. E Jonathan
se casou e teve um filho, e botou o nome dele de Mefibosete. Ele era um príncipe, e também ele estava numa linha sucessória direta do trono do seu avô, na falta do seu pai. O texto diz, a Bíblia fala, que quando ele tinha 5 anos de idade, os filisteus eles vieram contra a nação de Israel com muito ímpeto, e tudo estava dentro de uma proposta, no controle de Deus, até que numa cidade próxima onde ele morava, os filisteus colocaram emboscada contra Saul, o exército de Saul, e Jonatas, que era general desse exército, até que Jonatas ele veio a óbito. Jonatas ele morreu, e logo após Saul, ele se viu encurralado pelos filisteus, ele e o seu pajem de arma, e ele disse ao seu pajem de arma: olha, você vai ter que atravessar a espada em mim, porque eu não vou permitir que os filisteus me levem como despojo de guerra. Então, por favor, você me mate. E aí o pajem de arma dele disse: eu vou matar. Como que eu vou te matar, rei? Se eu te matar aqui, vão me matar. E aí a Bíblia fala que Saul pegou a sua espada e se deitou sobre ela. Saul, ele cometeu suicídio. Ele se matou. Porque para ele era melhor tirar a própria vida do que sofrer a vergonha do inimigo ter matado ele. Diferente do que muita gente pensa, quem tira a própria vida não quer morrer. Você sabia disso? A pessoa que comete o suicídio, ela não quer morrer. Mas o sofrimento é tão grande em sua vida, ao ponto dela querer se libertar desse sofrimento. E por isso, tem-se o desejo de acabar com o sofrimento, tirando também a sua própria vida. O texto diz que quando a notícia chegou de Jezreel, que Saul havia morrido, que Jonatas havia morrido, toda a descendência de Saul sabia que eles estavam em perigo. Porque um reino, quando conquistava o outro, eles aniquilavam e matavam toda a descendência para que ninguém na linha sucessória pudesse, no futuro, assumir o trono. Então, Mefibosete, com certeza, era um alvo fácil para poder ser morto e, num futuro próximo, não assumir o reinado. Só que Mefibosete, porque o seu pai era rico, o seu avô era rei, ele tinha muitas servas e muitas amas que cuidavam dele. E quando a notícia chegou, a ama que cuidava dele pegou aquele menino de 5 anos no colo e correu com ele para tentar fugir para alguma cidade distante, protegendo a criança. E a Bíblia fala que quando ela estava com ele no colo, pelo desespero, pelo afã de querer escapar, afinal não sabia se o exército de Israel, ou melhor, dos filisteus, já vinham contra essa cidade, aquela ama, ela veio à queda e ela caiu com aquele menino. E ao cair, o menino fraturou as 2 pernas. Como naquela época ainda não havia surgido o Hospital Santa Isabel, nem a Clínica Santa Helena, nem esses outros hospitais aí, otolagos, essas clínicas aí de ortopedia, eles não puderam levar em lugar nenhum. Então o que eles faziam? Quando quebrava, deixava do jeito que está e colava quebrado. Então aquele menino ele ficou aleijado, ele ficou manco. E eles foram para uma cidade chamada Lodebar. Essa cidade, por que essa cidade? Porque havia um parente de Saul muito distante que morava nessa cidade. O nome Mefibosete quer dizer aquele que luta contra a vergonha. Você imagina você colocar um nome numa criança que representa isso? Algumas correntes teológicas dizem que o nome Mefibosete foi dado depois a ele. Não se sabe exatamente. Tudo leva a crer. Afinal, o nome aquele que luta contra a vergonha faz todo sentido para uma pessoa que era um príncipe e que agora se tornou um aleijado. E o nome Lodebar quer dizer lugar de esquecimento. Então aquele que luta contra a vergonha resolveu ir para um lugar de esquecimento. Então você imagina a vida desgraçada desse menino. É uma vida totalmente sem a graça de Deus. Isolado, de príncipe, com 5 anos de idade, comendo do melhor, vestindo do que tinha de mais moderno, sendo assistido com tudo o que dinheiro podia comprar, e por escolhas de pessoas, a sua vida mudou. Assim como a sua vida, em algum momento, pode ter mudado diante de escolhas de pessoas. Essa semana eu atendi a um casal
que estão vivendo uma grande crise conjugal. E eles têm um filho. E ao conversar com o casal, obviamente, eles decididos, os dois decididos a separar. E, irmãos, não é o pastor que vai dizer para ninguém o que eles têm que fazer. A palavra de Deus, ela é clara. Agora, a vida é das pessoas. E a gente, obviamente, está aqui para orientar as pessoas segundo a palavra de Deus. Mas a escolha sempre vão ser das pessoas. E aí eu resolvi contar a história para esse casal. Eu disse, eu queria contar uma história para vocês. E eu disse, filhos de vocês têm quantos anos? E eles disseram, tantos anos. E eu disse, um dia, o filho de vocês vai se casar, vai ter uma esposa, e numa roda de conversa, o filho de vocês, ele vai contar a seguinte história. Os meus pais se separaram quando eu tinha tantos anos de idade. E ele vai dizer o que isso acarretou na vida dele. O que isso fragilizou a alma dele diante das escolhas que ele não teve o direito de opinar. E eu comecei a pontuar para aquele casal o que iria acontecer. Afinal, eu sou fruto de uma relação que não deu certo. E os dois começaram a chorar. E eu falei, vocês estão decidindo, mas não só por vocês. Vocês estão decidindo também pelos filhos de vocês, sem que eles tenham a oportunidade de ter realmente um poder de voto ou de decisão dentro da relação de vocês. Então, a gente acaba percebendo que algumas escolhas, repita comigo, algumas escolhas, eu não pude fazer. Mas se eu não posso escolher no primeiro momento, no segundo momento eu vou poder escolher. Porque quando eu sou pequeno, pessoas vão escolher sempre por mim. Mas depois que eu cresço, eu vou poder fazer as minhas próprias escolhas. Mefibosete, ele não escolheu ter os seus pés quebrados. Ele poderia culpar aquela mulher que quis salvar a vida dele. Só que o texto diz que ele quebrou as duas pernas e foi para Lodebar. E a Bíblia nos faz entender que durante muitos anos ele ficou em Lodebar. Pouca gente sabe sobre isso. Eu falei hoje na live às 7h15 da manhã, Juliano, que Davi, ele não unificou as 12 tribos logo que Saul morreu. Muita gente acha que com a morte de Saul, Davi se tornou rei de Israel. Mas Davi não se tornou rei de Israel depois da morte de Saul. Davi se tornou rei de Israel somente 7 anos depois da morte de Saul. Por quê? Porque depois que Saul morreu, Isbosete, o seu único filho que ficou vivo, assumiu o trono no seu lugar. E durante 7 anos, ele reinou 11 tribos de Israel. Afinal, Davi havia sido colocado como rei somente na cidade de Hebrom. E depois desses 7 anos, então, a morte de Isbosete, e Davi consegue fazer aquilo que nenhum outro rei ou nenhum outro homem conseguiu fazer, que foi unificar as 12 tribos de Israel, coisa que havia sido separada por um erro do filho de Salomão, chamado Roboão. Bom, queridos, eu queria falar sobre esse homem chamado Mefibosete, que viveu a vida pragmatizada por escolhas de pessoas que ele sequer teve o conhecimento dessas escolhas, morando em Lodebar, sendo um pedinte, sendo alguém que vivia à margem da sociedade, contando com a misericórdia dos outros durante muitos anos, até que, já na sua fase adulta, a Bíblia fala que Davi, já sentado no Monte Sião, onde havia idealizado o seu palácio, ele havia conquistado essa faixa de terra ali do lado do Monte Moriá, e ali eu estive lá em Israel, no Monte Sião. Até um fato curioso, quem tem sonho de ir para Israel que levanta a mão? Sonho, gente, sonho. E quem tem vontade? Tem diferença, sonho e vontade. Vontade, minha mãe dizia que é igual dor de barriga. Todo mundo tem, mas uma hora passa. Agora, sonho é sonho. Eu tinha um sonho de ir para Israel, né, Glautinho? Eu tinha um sonho, querido, de ir para Israel. Em 2018 eu assumi a igreja, Juliano assumi em 2018. Aí tinha uma caravana do antigo pastor. Tinha uma caravana. Aí o pessoal da empresa, não vou fazer nem propaganda para eles, porque eles não pagaram a minha passagem. O pessoal da empresa falou assim comigo, ó, tem uma caravana aí. Se você quiser continuar essa caravana, você vai de graça. Falei, posso? Falei, pode. Eu acreditei, gente, que eu ia de graça. E aí eles falaram o seguinte, ó, se 10 pessoas forem, você vai. Eu falei, 10 pessoas é fácil. E aí,
Botei o meu nome, botei a minha foto. 2 pessoas. 2 pessoas botaram o nome. Aí quando chegou no dia, eles falaram assim, 2 pessoas não tem como. Você tem como pagar a diferença? Eu falei, não tenho. Isso foi em 2018. 2019 eles me ligaram. Aí falaram assim, vamos montar a caravana. Eu falei, esse ano passado eu não consegui botar 10, botei 2, eu vou esse ano. 2019. Aí 2020 eles falaram comigo de novo. Eu falei, não. Porque em 2018 criou uma crença limitadora. Repita comigo, crença limitadora. Você sabe o que é crença limitadora? É quando você resolve acreditar em algo que vai limitar você de viver o extraordinário. Então em 2018, eu recebi essa negativa. 2019, eles me chamaram e eu falei, é impossível. Em 2020, em 2019 eu fui por conta própria. Em 2020 teve a pandemia. Em 2021 teve o problema. E aí, no ano passado, eu resolvi aceitar o convite deles. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu acho que umas 5 pessoas podem ir, eu pago a outra parte. E 24 pessoas se inscreveram no meio de uma guerra. Mas você sabe por que eu consegui botar 24 pessoas? Porque eu decidi romper essa crença limitadora. Pergunta para quem está do seu lado. Tem alguma crença limitadora que impede você? Pergunta aí, tem alguma? Todos nós temos crenças limitadoras, queridos. E quando eu fui em Israel, o meu maior sonho, Juliano, o maior sonho, eu tinha vontade de ir em muitos lugares, mas o maior sonho era ir no Palácio de Davi. Era o maior sonho, querido. Porque se você me acompanha aqui, eu prego muito sobre Davi. E lá nós temos as ruínas do Palácio de Davi. E tem 2 hologramas assim, que à noite eles projetam exatamente como era o palácio na época de Davi. Então o guia, ele parou o carro, sabe, as ruas de Israel são estreitas. E eu nunca tinha ido lá. E ele parou o carro e ele falou, vocês me aguardem aqui que eu vou parar o carro em algum estacionamento. E eu falei, eu vou na frente. E eu saí descendo as escadarias, eu falei, eu vou lá, eu quero já conhecer. Eu estava ansioso demais. E quando eu desci lá, sabe, no Monte Sião, que eu vi as ruínas, eu não resisti, cara. Eu peguei o telefone na hora. E eu estava no mundo, né? Falei, meus irmãos, eu estou aqui direto do Monte Sião. Palácio de Davi, meu sonho era estar aqui. E aí eu comecei a falar, olha que coisa linda. Foi daqui que ele escreveu o Salmo 25. Assim como os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém. Aí eu comecei a olhar aqueles montes e falei, foi daqui que ele escreveu. E aí eu mostrando, eu falei, inclusive foi aqui que Urias morava, aqui, provavelmente aqui embaixo era a casa dele e tal. E aí daqui a pouco o guia chegou, irmão. E aí o guia começou a explicar a história, aí o guia falou, Urias, ele morava aqui. Eu falei, mas não era ali? Não era aqui? Aí ele falou, não, era. Mas mudou? Mudou, ele não falou nada, tem certeza? O pessoal que foi enganado aí na época está sabendo agora. Você me perdoe. Mas a ansiedade me fez isso. E Davi, ele sentado no trono, no seu palácio real, comendo e bebendo do melhor, em algum momento ele lembrou da aliança que ele havia feito com o seu amigo Jonathan. Porque Jonathan, ele foi um homem leal. Ele sabia que a unção de Deus não estava mais sobre a vida do seu pai, e sim sobre a vida de Davi. Mas em nenhum momento ele, sendo o herdeiro natural do trono, ele usurpou daquilo que não era dele. O nome disso é caráter. Se você abrir o dicionário agora, ou o Google, se você der um Google e escrever assim, caráter, vai estar escrito assim, caráter é o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é. Explicando melhor, Rafael, o que é caráter? Caráter é quem eu sou quando essas luzes aqui não estão apontando para mim. Quando aquela câmera 1 lá, ela desliga. Caráter é quem eu sou quando os seus olhos não estão sobre a minha vida. Caráter é quem eu sou quando os meus filhos vão para a escola, minha esposa não está em casa, eu estou no computador, ou eu estou com o meu smartphone, e ali o que eu pratico define quem eu sou. Fazendo aquilo que é bom ou fazendo aquilo que é ruim. Caráter é quem você é quando ninguém está olhando para você. E o texto diz que Jonathan, ele era um homem de caráter. O filho dele, tendo apenas 5 anos de idade, recebeu durante 5 anos, a psicologia diz que um caráter de um indivíduo é formado
até os 7 anos de idade. Até 7 anos de idade, a criança é uma esponja. Ela acaba absorvendo, segundo aquilo que ela ouve, segundo aquilo que ela vê e segundo aquilo que ela percebe das pessoas que estão à volta dela. Por isso que tem gente que observa que a mentira é algo bom e ela absorve isso para o seu caráter. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele unificou as 12 tribos, porque a Bíblia fala que Deus disse, já tenho separado um homem segundo o meu coração, e ele tinha 17 anos de idade. Então Davi tinha caráter quando ele tinha 17 anos de idade. Não é segundo aquilo que você tem, e sim segundo aquilo que você é. O texto diz que Davi, ele se lembrou do seu amigo e daquilo que eles tinham como relação. E ele resolveu perguntar, existe alguém vivo da família de Saul para que eu possa usar de benevolência por amor ao meu amigo Jonathan? E aí mandaram chamar um servo chamado Ziba, que disse, olha, tem um filho dele, mas o menino é aleijado, dos 2 pés. Ele mora lá em Lodebar. E Davi, então, manda chamar, porque eu quero ter uma conversa com ele. E aí, os soldados foram lá. Você imagina, quando a notícia chegou para Mefibosete, que o rei Davi mandou chamar ele. Ele achou que era para coisa boa? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, ele falou, vai me matar. Eu sou um aleijado, eu sou um pedinte, o meu nome é aquele que luta contra a vergonha, eu estou num lugar de esquecimento e agora eu fui descoberto e eu vou morrer. Mandaram chamar, ele se apresentou a Davi e, surpreendentemente, a graça de Deus, mesmo sendo no Antigo Testamento, eu entendo perfeitamente isso, a graça de Deus chegou até a vida de Mefibosete. A gente poderia imaginar que diante de uma vida de sofrimento, marcada por vergonha e humilhação, Jéssica, agora é só vitória. Mas foi igual com o Galtinho. Ele fez o implante, achou que era só vitória, ia ter o tupete, até que ficou um buraco aqui. Ele falou, meu Deus do céu. Porque ele foi restituído de todas as terras do seu avô. Todas as mensagens que eu já ouvi ou li sobre esse texto sempre vão valorizar a restituição. Vão falar que Mefibosete, depois de passar a vergonha em Lodebar, agora foi restituído. Foi colocado numa posição de honra. Foi dado todas as terras do seu avô para ele. Foi colocado empregados e empregadas à sua disposição. E foi exatamente isso que aconteceu, queridos. Mas a vida sempre tem um mais. A vida, ela é recheada, Daniel, de porém, não é verdade? Na sua vida é assim e na minha também. Eu conto a história que um dia eu tive uma crise renal. Eu fui ao Rio de Janeiro. Quando eu voltei, eu estava em Búzios, eu senti uma dor aqui terrível. Falei, cara, estourou alguma coisa aqui dentro. Não é possível, cara. Uma dor de 0 a 10, Robin, estava doendo 15. Um negócio terrível, cara. E eu fui no médico, falei, rapaz, eu achei que era aquele negócio que estoura, que fica aqui embaixo. Como é que é o nome aquilo? Sutura, supura, o pessoal fala um nome aí que sei lá. Como é? Apendicite. Achei que era isso. Era aqui atrás. Aí fiz os exames. A médica falou assim, ó, tem uma bola aí, tem uma pedra no seu rim. Ela falou, não, a gente vai ter que operar para tirar. Eu falei, poxa, é simples? E os médicos, não, cirurgia não é simples. Aí você já fica assim. Vou resumir a história para você. Uma dor que eu senti um dia que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu operei 6 vezes. Quantas vezes? 6 vezes. Minha barriga é toda furada. Toda furada. 6 vezes eu tive que operar para resolver um problema. Deus não podia ter resolvido na primeira vez? Sim ou não? Por que a gente às vezes tem que passar por esses processos? Por que, Ilana? Que às vezes a vida não é como a gente imagina. Agora a vida de Mefibosete é só alegria. Da vergonha, a honra. Da tristeza, a alegria e a festa. E ele viveu durante alguns anos, alguns poucos anos, vivendo isso, Juliano. Até que Absalão se voltou contra Davi. E quando Absalão se voltou contra Davi, Mefibosete tinha um servo chamado Ziba, que era alguém que assistia, afinal ele era um aleijado. Quando Davi saiu com a sua caravana fugindo de Absalão, ele pediu para o seu servo Ziba
montar, selar um animal, um jumento, para que ele pudesse ir com Davi, na caravana de Davi. Só que Ziba, o que fez? Deixou ele dentro de casa, trancou a porta e foi embora. E aí ele está na caravana. E Ziba, malandramente, o que fez? Pegou suprimentos, levou numa carruagem e ainda ofereceu para Davi. Está aqui, ó meu senhor, todos esses alimentos, esses suprimentos aqui, eu consegui trazer. E aí Davi perguntou, mas cadê Mefibosete? Aquele menino que é para mim como um filho? Aquele menino que estava na sarjeta e que eu resolvi restituir ele a honra por amor ao meu amigo Jonathan. Pois é, ele está querendo assumir o trono, porque na briga entre você e o seu filho Absalão, ele está achando que existe a possibilidade dele dar um golpe e ele se tornar o rei. Davi falou, o quê? Rapaz, que loucura! Qual foi o nome do sentimento que Davi sentiu por Mefibosete? Alguém poderia nominar o sentimento? Sentimento, gente. Quando você faz por alguém e esse alguém retribui de uma forma ruim a você. Como é que é o nome? Ingratidão. Fala aí, ingratidão. Quem já foi alvo de ingratidão? Levanta a mão aí. Meu Deus do céu. E se você é casado, e se a sua esposa avisou a você, ela vai dizer para você ainda, eu te falei. Meu Deus, é pior do que tudo. Eu te avisei, eu te disse. Parece que ela gosta de fazer assim. Não é isso, gente? Ali está cutucando aí no marido. Mas não, menina, pelo amor de Deus. Eu te falei, eu te disse. Eu sabia que fulano não prestava. Quem sabe, como é que era o nome da esposa de Davi? Uma delas, a mãe de Salomão, gente. Como é que é o nome aí, gente? Batseba falou assim, eu te falei, eu te disse. Sabia que ele não valia nada. Só que o que Davi não sabia é que Mefibosete, ele queria ir. Mas Ziba, ele era um aleijado, passou a perna nele. Passou a perna não, porque ele já estava no chão, né? Desculpa. Mas Ziba, meu Deus do céu, não vai para o céu não. Mas Ziba não selou o animal para que ele pudesse fugir. E Davi mesmo assim foi. E Davi ainda recebeu de bom grado a oferta que Ziba havia preparado. Porque quem está fugindo, sem ter rumo, sem ter direção, sem saber por quanto tempo vai fugir, precisa de alimento. Então Davi falou, que bom que você fez isso. E ele fugiu, até que Joabe, o general do exército de Davi, lutou contra Absalão. Absalão foi morto, e algum tempo depois Davi voltou para Jerusalém. E quando Davi voltou para Jerusalém, quem que estava esperando Davi na porta de Jerusalém? Mefibosete. E o texto diz, a Bíblia fala, que Mefibosete, quando se apresentou, ele sequer tinha feito a barba. Ele sequer tinha tomado banho, porque ele se colocou numa posição de luto diante daquilo que Davi estava vivendo. Qual foi o sentimento que Mefibosete sentiu quando, por ser um aleijado, a ser manipulado por alguém que deveria cuidar dele, ir embora e não deixar ele fazer nada? Alguém sabe? Sentimento? Abandono, tristeza, quando você quer fazer e você não pode fazer. Impotência. Porque mais uma vez, alguém resolveu decidir por Mefibosete, sem que ele pudesse interferir. Mefibosete se colocou numa posição de impotência, porque ele nada poderia fazer, e ele se colocou na porta do palácio. E o texto diz, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que ele voltou em segurança. Olha só, o cara se colocou numa posição junto. Ele falou, eu vou sofrer junto. Eu não vou tomar banho, eu não vou fazer a barba, eu não vou trocar de roupa, porque se o rei está fugindo e eu estou aqui nessa posição, não, eu vou me colocar também em luto. Ele sofreu com, e o nome disso, quando alguém sofre junto com outro alguém, você sabe qual é o nome disso? Compaixão. Quando alguém tem a predisposição de sofrer junto com você. Compaixão. E aí o texto diz,
Olha o que o texto diz. Quando chegou em Jerusalém e encontrou com o rei, esse lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Davi já poderia chegar largando o cerol, né? Mata logo esse sem vergonha aí, esse aleijado, esse vagabundo, esse pilantra. Davi, olha a sabedoria, hein? Resolveu perguntar. Olhou para ele, já desconfiado, porque Ziba já havia tentado matar, não é verdade? Você já leu Êxodo capítulo 20? Você vê na Bíblia, Êxodo capítulo 20 fala sobre os 10 o quê? Fala, mandamento. Finge que foi ensaio. Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos é não matarás. Não é verdade? Aí você fala assim, não, eu nunca cometi assassinato. Mas quando você fala mal de alguém, você está matando esse alguém dentro de outro alguém. Quando eu falo mal de alguém, eu estou matando esse alguém. Claro. Se Daniel, vem cá Daniel, fica em pé aí. Daniel ministrou hoje no louvor aqui, Daniel? Ministrou? Vem aqui, sobe aqui, Daniel. Aproveita. Daniel chega aqui, aí eu chego aqui hoje, aí Daniel tá meio chateado. Eu falei, o que houve, Daniel? Aí Daniel fala assim, rapaz, vou te contar uma de Zé. Zé aprontou uma comigo. Eu sou amigo de Zé, ele é amigo de Zé. E aí, de repente, ele começa a falar um monte de coisa de Zé para mim. Pouco a pouco, Daniel tá matando Zé no meu coração. Sim ou não? A próxima vez que eu tiver com Zé, ô meu pastor, deixa eu te dar um abraço. Sai pra lá. Tá achando que eu vou deixar você fazer comigo o que você fez com Daniel? É isso ou não é que acontece, gente? E nem sempre o que ele disse é uma verdade. Meu Deus do céu. Bota a mão na cabeça aí, você que já cometeu assassinato. Senhor, sangue de Jesus, eu já matei tanta gente nessa terra. Talvez você tenha matado muita gente aí, né? Seu fofoqueiro falou mal dos outros. Olha o que o texto diz aqui. E respondeu Mefibosete: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor o rei, senão a morte. Entretanto, deste ao teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de pedir qualquer outro favor? Observe que a postura de Mefibosete fez toda a diferença. Primeiro que o cara, Bruno, estava todo maltrapilho ali. Ele não estava com o cabelo penteado, achando que ia assumir o trono, já montado em cima de um cavalo. O cara estava sujo, com o cabelo grande, com a barba por fazer, com a roupa suja, sem tomar banho. Mas ele foi receber o rei. E ele ouviu a história e ele disse: quem sou eu? Olha o que o senhor fez por mim. O senhor me tirou lá de Lodebar. Ele trouxe à memória de Davi o sentimento de gratidão que ele tinha. Queridos, gratidão é uma virtude. Gratidão é a rainha das virtudes. Existem pessoas que são gratas e existem pessoas que não são. Por isso é uma virtude. E tem gente que não tem essa virtude. Aqui ele traz à memória não aquilo que Davi poderia fazer, mas aquilo que Davi já havia feito. E existe uma diferença, Juliano, entre gratidão e dívida. Um dia eu fui pregar em Friburgo, lá no SEI de Friburgo, e aí conversando com o pastor foi e falou assim para mim. Ele era um pastor de uma igreja, ele era um pastor, não era de igreja, mas ele caminhava numa igreja, eu acho que em Campo Grande, morando em Friburgo. Eu falei, você é membro de uma igreja em Campo Grande, no Rio de Janeiro? Ele falou, sou. E você mora em Nova Friburgo? Aí ele falou, é. Eu falei, rapaz, mas é muito longe. É uma luta, cara, indo e voltando. Eu falei, mas por que você não congrega uma igreja em Nova Friburgo? Porque eu tenho uma dívida de gratidão com aquela igreja. Eu falei, você tem o quê? Eu falei, eu tenho uma dívida de gratidão. Aí eu falei, mas gratidão não é dívida não, meu irmão. Porque dívida, você paga. Fala, paga.
Gratidão você não pode pagar. Gratidão, queridos, você não pode pagar. Quem tem gratidão manifesta honra por aquilo ou por aquele que fez algo para si. Agora, dívida, se você deve a alguém, você pode pagar, ou você vira um caloteiro, não paga. Agora, não existe essa expressão dívida de gratidão. E aí o texto diz que ele contou a história para o rei, e aí o rei disse o seguinte: disse então o rei: você já disse o suficiente, minha decisão é... Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você faria? Pergunta aí. Você faria o quê? Pega uma espada que eu vou dividir os dois no meio. Faria o quê, Robinho? Porque um está dizendo que falou a verdade, o outro está dizendo que está falando a verdade. Nós temos duas pessoas, você olha na cara de um e você... rapaz, mas parece que está falando a verdade mesmo. Aí você olha na cara do outro, aí você fala assim: meu Deus, um desses dois estão mentindo. E aí, nesse momento, o que influenciou a decisão de Davi, Glautinho? Você sabe o que influenciou a decisão de Davi? Gratidão. Mesmo agindo de uma forma aos olhos naturais, errada, Davi foi influenciado, Daniel, pela gratidão. Porque Davi se lembrou daquilo que Ziba havia feito por ele. Ziba havia preparado um carro, uma carruagem cheia de suprimentos. E Davi se lembrou de que esse cara, mesmo com a motivação errada, havia preparado. Agora se coloca no lugar de Mefibosete, que ficou aleijado lá durante anos pedindo, e agora restituiu, igual o Glautinho, o cabelo, e aí de repente perdeu a bênção. Aí Davi falou o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, você vai dividir metade com Ziba. Agora você tem metade e ele tem metade. Mefibosete podia falar assim: quê? Não, pelo amor de Deus, esse cara me enganou e ainda está sendo abençoado. Queridos, o problema de muita gente, Tiago, não é ser abençoado. O problema de muita gente é você ser abençoado mais do que ele. Não é verdade? Eu contei essa história aqui, uma pregação um dia desse, numa pegadinha no supermercado. Não sei se você ouviu isso. Se você ouviu, você vai ouvir a segunda vez. Uma pegadinha no supermercado, a mulher ganhou em terceiro lugar. O cara ganhou em terceiro lugar. Uma viagem para Disney com a família inteira. E aí tinha o segundo e a primeira que caiu na pegadinha. Ela ganhou em primeiro. O terceiro, viagem para Disney. O segundo, viagem para a Europa. Quando chegou na vez dela, ela falou: cara, se o terceiro foi para Disney, a família toda, o segundo foi para a Europa, imagina eu. Aí falou: você vai conhecer a rede de supermercado, cada loja. Ela falou: eu quero conhecer a loja de mercado nenhuma, irmão. E aí ela começou a brigar. Por que o terceiro ganhou e eu não ganhei? Observa, ela ganhou, mas ela está preocupada porque teve gente que ganhou mais do que... As pessoas toleram que você seja abençoado, desde que você não seja mais abençoado do que eles. Meu Deus. Sabe como que é o nome desse sentimento? Vira para quem está do seu lado e fala assim: inveja. E aí foi isso que Mefibosete sentiu. Não, eu não admito isso. Eu vou te matar, Ziba. Não. Ziba falou o seguinte: pode ficar com tudo, meu filho. Eu não sou digno de nada. Porque para mim a coisa mais importante é ver o rei sendo restituído do seu trono. Porque eu confio no Senhor. Quem sou eu? Quem é a casa do meu pai para que eu possa ser abençoado? E com isso, o pessoal já está aqui dizendo para mim que já acabou. E eu nem entrei no sermão ainda, no esboço. Eu anotei aqui hoje. O que eu aprendo com Mefibosete? Que as escolhas dos outros não vão destruir o meu caráter. O acidente deformou o seu corpo, mas não deformou o seu caráter. Tem gente que diante de algo que aconteceu, teve também a deformação do seu caráter. Uma traição. E aí a pessoa foi traída e agora passa a trair todo mundo. A pessoa foi alvo de justiça e passa a praticar a injustiça agora com os outros.
Segunda coisa, gratidão. Apesar de tudo de ruim que aconteceu com ele, Mefibosete, ele conseguiu ser grato pelas bênçãos que ele recebeu. Você pode até não ter tudo o que você gostaria de ter, mas você tem o suficiente hoje para manifestar gratidão a Deus. Porque a gratidão, queridos, ela não tem a ver com aquilo que você vai ter. A gratidão é o reconhecimento, sabe, daquilo que Deus realizou na sua vida. E pessoas ingratas são pessoas que na grande maioria das vezes não estão preparadas para receber mais nada. É gente que vive reclamando, é gente que vive murmurando. Você sabe o que é murmuração? Murmurar é reclamar. Mas diante de Deus, né? Você imagina, o Tito me pede um presente. Eu vejo que não é a hora de dar para ele. Vamos supor, o Tito tem 6 anos, me pede uma moto. Eu falo, não tem como te dar uma moto, meu filho. Você não tem condições de ter uma moto agora. Aí ele começa a me pedir. Aí eu falo, não vou te dar uma moto. Aí ele começa a reclamar e falar assim, o senhor não me ama. Porque se o senhor me amasse, o senhor me daria uma moto. Sim ou não? Ele falaria isso, sim ou não? Sim. Então, o que o Tito está falando, entre outras palavras? Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu me daria uma moto. Então, quando você murmura, você diz para Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria diferente. Sim ou não? Então, a murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus. Quando eu murmuro, eu adoro quem? Eu adoro quem? Fala aí, gente. Fala assim com a boca cheia, o diabo. Tem gente que nem fala esse sangue, está repreendido. Fala assim, o diabo. Tem gente que não fala. Tem medo. Cruza o dedo assim, fala, que aí corta. O diabo. Tem gente que tem medo. Quando eu murmuro, eu adoro o diabo. E tem gente que vive adorando o diabo. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você não adora o diabo, fala. Que diz Jesus, está repreendido. Eu não adoro o diabo, não. E por último, para a gente terminar, humildade. Não se colocou como superior quando teve oportunidade. E completude. A alegria dele não dependia daquilo que ele poderia ter. Ele disse, pode ficar com tudo, filho. Pode ficar com tudo, sabe? Sabe por quê? Porque eu não me prendo a tudo isso, não, cara. Mais importante é o rei. E o que Davi fez? Podia fazer como Salomão. Agora eu descobri que quem está mentindo é você. Davi já tinha descoberto ali. Mas Davi falou, meu filho, você vai continuar sentado à minha mesa. Ziba, se você quiser ficar, você fica. E Ziba, mesmo querendo ter, é aquelas pessoas que, sabe, elas são apegadas. E quanto mais a pessoa avarenta. A gente conhece às vezes. Eu conheço pessoas que é tão avarenta que o dinheiro na mão dela, ela esconde, ela aperta tanto a mão que o dinheiro fica escorrendo pelos dedos. A pessoa é tão avarenta, ela não gasta, aí acontece uma desgraça, tem que gastar muito. Eu vejo isso direto. Pessoas que têm o Senhor como a sua provisão, que dependem totalmente dele, são pessoas que não vivem correndo atrás do dinheiro. É a bênção que procura. Porque a Bíblia fala, as bênçãos seguirão. Tem gente que vive correndo atrás da bênção. E a bênção está correndo da pessoa. Mas pessoas gratas são pessoas que as bênçãos do Senhor alcançam. Se coloque de pé, porque a gente já estourou o horário. Eu queria orar com você. Porque como eu disse, Glautinho, no início dessa mensagem, nem sempre a gente tem um final feliz. Porque o final feliz seria quando Davi chamou ele de Lodebar, a vida dele ser uma vida só de vitória. Mas ele foi traído logo depois. Ele sofreu um revés. E a nossa vida é assim. Porque às vezes a gente está no vale, na cisterna, na cova, e de repente a gente vai para o monte. E a gente acha que a gente vai viver no monte. Só que passa uma fase, uma temporada, e quando a gente vê, a gente está de novo na cova. E a gente pergunta, Senhor, para quê? Por quê? O quê? Só que a verdade, queridos, é que
mesmo no vale, na cova, no monte, se você não se deformar, você não vai se prender a nada disso, entendendo que o dia bom passa, mas que o dia mal também passa. E tudo vai passar. Tudo vai passar. Então a gente acaba percebendo que só a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O dinheiro é bom? Muito. Proporciona segurança, estabilidade, proporciona realização dos sonhos. Só que quando eu condiciono a minha vida ao dinheiro e aquilo que ele pode me dar, eu não vou ter completude. Ziba é o sinal disso. Uma pessoa que quanto mais tinha, queria viver passando a perna nos outros para ter mais ainda. E nunca estava satisfeito com nada. E aí você vê Mefibosete, um cara que viveu e passou pelo que ele passou, mas que manifestava gratidão a Deus. Mas que tinha caráter. O seu corpo havia se deformado, mas o seu caráter nunca. Por isso caráter não tem a ver com dinheiro. A gente vive num país onde uma pessoa que encontra dinheiro numa bolsa ou numa carteira aparece no Jornal Nacional como herói. Irmãos, isso é o óbvio. Se você achou o dinheiro não é seu, você tem que o quê? Tem que devolver. Só que a gente vive num país onde isso é tão impossível que quando uma pessoa faz, pelo amor de Deus, isso vira manchete. Isso deveria ser a coisa natural. Se não é meu, eu não quero. E Ziba, obviamente, um coitado, um miserável, que nunca teve completude. A pergunta que eu faço é, quem você quer ser? Você quer ser um Ziba? Que vai viver a vida inteira querendo se aproveitar das oportunidades, derrubando os outros, querendo crescer, pisando na cabeça das pessoas? Ou você vai querer ser um Mefibosete, alvo da graça, que em alguns momentos vai passar situações de vergonha, de humilhação, mas a graça do Senhor vai chegar à sua vida e a honra dele vai se fazer presente na sua vida. Mas apesar disso, em alguns momentos, acontecerão alguns reveses. E que você pode ou não se deformar diante disso. Então nem sempre vamos ter um final feliz. Mas todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. A gente vai orar, mas antes eu queria falar uma coisa que o Matheus Soares falou no domingo aqui, que me deixou muito intrigado, sabe, Alexandre? Ele falou um negócio aqui, aquelas coisas que a gente já lê a Bíblia um monte de vezes, e de repente uma pessoa lê, e você fala assim, rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eclesiastes, capítulo 3, fala assim, há um tempo determinado para todas as coisas. Já li mais de 1000 vezes esse texto. Ele fala assim, rapaz, há um tempo determinado para todas as coisas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu também achava que era isso. Até Matheus Soares lê a Bíblia aqui e fala assim, isso não está escrito na Bíblia. Eu falei, que doideira é essa? Esse herege aí agora. Chamei. Aí ele falou, o que está escrito é o seguinte, há um tempo, Robin, determinado para todo propósito. Não é para todas as coisas. É para todo propósito. É para todo... Vira para quem está do seu lado e fala, é para todo propósito. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Então não é todo mundo que as coisas vão cooperar. É todo mundo que é chamado segundo um propósito. Talvez você não tenha encontrado ainda o seu propósito. Mas a minha oração é que você encontre esse propósito. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você sabe o que o arcanjo está falando nessa canção? É viver uma vida além das preocupações. É entender que maior cuidado sobre a minha vida tem Deus do que eu mesmo. E se Deus tem maior cuidado sobre mim do que eu mesmo, eu tenho que entender que Ele vai cuidar melhor de mim do que eu mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou descansar nele. Eu vou confiar nele. Eu vou esperar dele.
Só que às vezes a gente quer as coisas na força do nosso braço. A gente quer ajudar o Senhor e Deus não precisa de ajuda. Feche os seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje. Mas se essa palavra falou com você e de alguma forma você precisa, sabe, desse cuidado de Deus. Você precisa viver uma vida além do que você tem vivido emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Uma vida que não é correndo atrás do dinheiro. Uma vida, sabe, de Mateus 6,33, buscando primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas sendo acrescentadas na sua vida. Se essa palavra fez sentido para você, eu não vou chamar ninguém à frente. Mas se foi com você que o Espírito Santo falou e aquecia o coração enquanto eu ministrava, levante suas mãos, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus, pega na mão desse homem, pega na mão dessa mulher, desse jovem, pega na mão dessa pessoa, Senhor, ó Deus, e começa a acrescentar dentro do ser, do âmago, da alma, do íntimo, onde quer que haja uma falta, acrescenta, Senhor, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, a nível familiar. Eu declaro profeticamente, você sendo acrescentado da parte de Deus. Receba de Deus, receba tudo aquilo que você precisa e não aquilo que você deseja, porque o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que vela, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que não tosqueneja, não dorme. Em nome de Jesus eu declaro que teremos um caráter como o de Mefibosete, ainda que no nosso corpo algumas deformidades, mas o nosso caráter não será deformado no Senhor, porque para nós princípios são inegociáveis. Pessoas estão acima de coisas. Nós usaremos as coisas e amaremos sempre as pessoas. Nos guarde, nos livre, nos abençoe. Ó Deus, ainda nessa semana, pedimos que nessa conferência de mulheres, o sobrenatural do Senhor esteja sobre esse lugar. Que seja um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de renovo, um tempo de ajuste das coisas na vida de mulheres. Senhor, ponha de pé atalaias. Ó Deus, levante aquelas que estão caídas, ponha de pé aquelas que estão abatidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus nos abençoe, vai em paz, valeu!